Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e eu irei ministrar aos assinantes do site Persona Cursos a matéria de Direito Processual Penal Militar. Essa matéria ficou aos meus cuidados. Eu irei seguir o conteúdo programático constante no próprio site, para fins didáticos, para que os assinantes possam acompanhar sem nenhum tipo de problema. Com a finalidade de otimizar os estudos, é fundamental que o candidato tenha ao seu lado o Código de Processo Penal Militar. E à medida que eu for evoluindo na aula e mencionando alguns artigos, é imprescindível que o candidato faça a leitura junto comigo, justamente para otimizar os estudos. Haja vista que a banca VUNESP, ela tem por tradição cobrar a letra da lei e com relação a alguns aspectos do Código de Processo Penal Militar, houve alguns dispositivos que não foram recepcionados pela Constituição Federal. Então é necessário que, acerca dessa disciplina, o candidato tenha bastante cuidado ao realizar os seus estudos. E eu estou aqui para ajudá-los na medida do possível. Antes de abordarmos o conteúdo propriamente dito, é necessário entender qual que é o objeto de regulação do processo penal militar. O artigo 1º do Código de Processo Penal Militar, ele estabelece que o processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. No Brasil, existem 5 espécies de instituições militares existentes em 2 níveis da federação. No nível federal, nós encontramos as Forças Armadas, que são compostas pela Marinha, Exército e Aeronáutica. Esta é a ordem de criação das forças. E no âmbito estadual, temos outras 2, que é a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Não há, no Brasil, instituição militar no âmbito municipal. Em brevíssima análise, em brevíssima síntese, a ideia de processo, ela está intimamente ligada com a existência de um conflito. Tourinho Filho, em sua obra Manual de Processo Penal, ele define a lide como sendo um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. Somente o Estado tem o ius puniendi, que é o direito de punir, sendo que o Ministério Público, por mandamento constitucional, é o titular da ação penal. Leia-se também titular da ação penal militar. Sendo assim, o Código de Processo Penal Militar, ele vem para regular esses conflitos de interesses que ocorrem na esfera castrense federal e estadual. É sempre oportuno mencionar ainda que o objeto do nosso estudo é o processo penal militar. Eventuais transgressões disciplinares não são acobertadas pelo Código de Processo Penal Militar, e sim pelos respectivos regulamentos disciplinares, tanto das Forças Armadas quanto das Forças Auxiliares. No Estado de São Paulo, nós temos o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é o RDPM, que é a Lei Complementar 893 de 2001. Aqui nós estamos tratando especificamente de processo penal, na hipótese de crime militar. Transgressões disciplinares são disciplinadas no âmbito administrativo. O item 1 do conteúdo programático refere-se da Polícia Judiciária Militar. O conceito de polícia judiciária pode ser extraído pela leitura do artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, que estabelece: as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Portanto, a polícia judiciária, ela exerce uma atividade pré-processual, buscando investigar a autoria e a materialidade delitiva do crime para que possa subsidiar o titular da ação penal na propositura de uma futura ação penal militar, se for o caso.
Em nosso objeto de estudo, a Polícia Judiciária Militar, que em âmbito estadual é exercido pelas polícias militares e corpos de bombeiros militares, em âmbito federal pelas Forças Armadas, está atrelada à ocorrência da prática de um crime militar. Cícero Robson Coimbra Nunes, ele define a Polícia Judiciária Militar como sendo aquela em que se realiza um complexo de atividades voltadas à repressão das infrações penais militares, exercendo seu poder de polícia como a realização de investigações, dos inquéritos policiais militares, dos autos de prisão em flagrante delito, da instrução provisória de deserção e de insubmissão e assim atuando como auxiliar da Justiça Militar e não do Poder Judiciário Militar. Esta matéria ela vem regulada no Código de Processo Penal Militar, nos artigos 7º e 8º. O artigo 7º, ele menciona que a Polícia Judiciária Militar será exercida nos termos do artigo 8º, que estabelece suas atribuições conforme as respectivas jurisdições. Aqui o primeiro ponto. A expressão jurisdição, ela tem que ser lida no seu contexto coloquial, que corresponde à área territorial, e não no seu sentido técnico, visto que jurisdição é dizer o direito no caso concreto, e somente os membros do Poder Judiciário, que são juízes, os desembargadores e os ministros dos tribunais superiores, detêm este poder. A atribuição para o exercício está vinculada ao cargo ou função desempenhados pelos integrantes da corporação. Assim, nós podemos afirmar que existe a autoridade de polícia judiciária originária, que está no artigo 7º, alíneas A, B, C, D, E, F, G e H, e delegada, que é o artigo 7º e seus parágrafos, compreende do 1º ao 5º. Tem que se observar que a delegação recai sobre oficial da ativa. É interessante observar também que a disposição contida no Código de Processo Penal Militar refere-se ao escalão de estrutura das Forças Armadas. Traçando um paralelo para o âmbito estadual, que é a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, as respectivas autoridades de Polícia Judiciária Militar são os comandantes gerais, os subcomandantes gerais ou chefes de Estado-Maior PM e os diversos comandantes das unidades. Sendo assim, os praças, especiais ou não podem exercer função de polícia judiciária militar. Os parágrafos 3º e 4º do artigo 7º estabelecem que se essa delegação for específica para a instauração do IPM ou INQUISA é sinônimo de inquérito policial militar, deverá recair em oficial de posto superior ao do indiciado, seja oficial da ativa, da reserva remunerada ou não, ou reformado. E na impossibilidade, poderá ser delegada ao que está no posto desde que mais antigo, no mesmo posto desde que o mais antigo. Esta última regra da delegação de oficial do mesmo posto desde que mais antigo, não se aplica quando o oficial indiciado for da reserva ou remunerado. Essa disposição está no parágrafo 4º do artigo 7º. No entanto, se não houver oficial da ativa para delegar em razão do posto ou da antiguidade do oficial da ativa que está sendo indiciado, caberá ao ministro competente a designação de oficial da reserva do posto mais elevado. No entanto, se a INQUISA já estiver instaurada, o próprio ministro avocará esta providência. Essa disposição está contida no parágrafo 5º. Eventualmente, se houver um conflito de atribuição, seja positivo, quando duas ou mais autoridades judiciárias militares entendem que tem que instaurar, seja negativo, quando duas ou mais autoridades entendem que não deva ser instaurado a INQUISA, o Código de Processo Penal Militar, ele não dispõe de nenhum dispositivo para resolver esse problema. Contudo, como todo o procedimento de polícia judiciária
militar ele é dispensável justamente por ser uma peça meramente informativa, eventual alegação de incompetência não contaminará a futura ação penal militar. O artigo 8º menciona quais são as competências da Polícia Judiciária. Aqui, o termo competência, ele tem que ser lido como um conjunto de atribuições, visto que, tecnicamente, a expressão competência, ela significa a medida da jurisdição. O rol é meramente exemplificativo, porque é praticamente impossível esgotar quais são as diligências que a autoridade pode adotar no curso de uma investigação. Podemos citar como exemplos de algumas providências adotadas pela autoridade judiciária militar que não estão constantes no artigo 8º, mas que podem ser adotadas mesmo assim. Representação pela prisão temporária, representação pela interceptação das comunicações telefônicas do indiciado, a adoção das medidas especiais de apoio à proteção à mulher em casos de violência doméstica e familiar, que são as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, as medidas previstas na Lei de Crime Organizado, as medidas previstas também na Lei de Proteção de Testemunhas, dentre outras. Embora elas não estejam constantes do artigo 8º do CPPM, elas podem ser manuseadas pela autoridade militar. Realizando uma leitura atenta do artigo 8º, nas suas alíneas, normalmente não gera nenhuma dúvida. No entanto, eu vou fazer algumas observações pontuais de algumas alíneas. Por exemplo, a alínea A, ela menciona a questão de apuração de crimes militares. Neste caso, existe uma suspeita de que uma infração penal militar foi praticada. Porque se ocorrer a certeza da não prática dessa infração, ou seja, a inobservância da prática da infração penal militar, ou se estiver presente alguma causa extintiva de punibilidade e mesmo assim a inquisa for instaurada, o indiciado ele pode manusear o habeas corpus com a finalidade de trancar esse inquérito policial militar. A linha B menciona a questão de prestar informações ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Se eventualmente o pedido de informações for oriundo da Justiça Comum e não da Justiça Castrense, este pedido também deve ser atendido pelas autoridades militares, sob pena de se configurar em tese a prática dos crimes de prevaricação, que está previsto no Código Penal Militar no artigo 319, ou desobediência à decisão judicial, que está previsto também no diploma militar no artigo 349. Aqui nós não mencionamos a questão do crime de desobediência, porque todas as autoridades são públicas e quando há todas as autoridades públicas presentes, não se fala em crime de desobediência. A linha E menciona cumprir determinações e ordens da Justiça Militar sobre os presos que estão sob sua guarda. No estado de São Paulo, existe o Presídio Militar Romão Gomes, sendo que os presos estão sob a custódia do seu diretor ou comandante. Então, são estas as autoridades que terão que ter essa atribuição de prestar as informações contidas nesse inciso. A linha F menciona solicitar das autoridades civis informações. Nesse caso, é uma solicitação, não é uma requisição. Sendo assim, é um pedido, não é uma ordem. Portanto, eventual descumprimento não acarreta na prática do crime de desobediência. A linha F menciona requisitar da Polícia Civil e das repartições técnicas civis os exames e pesquisas. Diferente do que eu acabei de fazer a leitura da linha anterior, aqui é requisição, ou seja, é uma ordem. Não é um mero pedido que a autoridade está fazendo. Sendo assim, sendo uma ordem, se ela for descumprida injustificadamente, estará caracterizado, se for o caso, o crime de prevaricação. Finalizando este tópico do conteúdo programático, a análise de uma questão, ela se faz necessária.
Pode existir o exercício de polícia judiciária militar em casos de crimes que não sejam da competência da justiça militar? A resposta é afirmativa. Isso ocorrerá nos casos dos crimes dolosos contra a vida praticado por militares contra civis. A investigação ficará a cargo da Justiça Castrense, em sede de inquérito policial militar, mas o julgamento será realizado da seguinte forma: se o crime doloso contra a vida for praticado por militar estadual contra civil, a competência para julgamento será do Tribunal do Júri Estadual. Se o crime doloso contra a vida for praticado por militares das Forças Armadas contra civil no contexto do parágrafo 2º do artigo 9º do Código Penal Militar, a competência para julgamento será da Justiça Militar da União, que será realizado por um Conselho de Justiça, que pode ser permanente ou especial, conforme o caso. E no caso dos crimes dolosos contra a vida praticado por militares das Forças Armadas, fora do contexto do parágrafo 2º do artigo 9º do Código Penal Militar, a competência será do Tribunal do Júri Federal. Essas eram as considerações que eu tinha para fazer acerca do item 1 do conteúdo programático da Polícia Judiciária Militar.